Oi pessoal, eu sou a Kátia Simeonato do Tree of Life do Brasil. Estou aqui hoje com vocês no Congresso Semana da Alimentação Viva e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco da minha história e compartilhar dicas de como a minha alimentação se transformou em direção à alimentação viva e o que a gente tem feito hoje para manter a alimentação de uma maneira equilibrada, saudável e viva. Pois bem, a minha história com alimentação é bastante antiga, assim, desde adolescente, eu tinha 13 anos, eu comecei a praticar yoga e achei muito interessante a história de me tornar vegetariana. Então, os meus pais, imagina, meu pai é italiano, a minha mãe é goiana, então a gente tinha em casa aquela alimentação típica brasileira, né? Uma mistura do italiano com a alimentação de Goiás, de Minas. Então, quando eu disse para minha mãe assim, eu não quero mais essa comida, eu quero ser vegetariana, o que ela me disse foi: filha, se você não quer a minha comida, trate de cozinhar você mesma. Então, foi muito bom isso para mim, porque foi um estímulo para que eu pudesse me desenvolver, para que eu pudesse aprender coisas novas e colocar a mão na massa, não é mesmo? Então, eu acredito que a melhor coisa que a gente possa fazer por a gente mesmo é a gente fazer a nossa própria comida. Então, por aí começou a minha aventura com a alimentação, buscando receitas da alimentação vegetariana, buscando o que eu podia fazer na minha casa de uma maneira fácil. Imagina, eu tinha apenas 13 anos e assim foi. Mas como eu sempre fui muito interessada por alimentação, eu transitei por muitos caminhos, né? Depois, mais velha, eu quis conhecer a macrobiótica, fui estudar macrobiótica com o professor Kikuchi, em São Paulo. Conheci também a alimentação da linha antroposófica, que é ovo-lacto vegetariana, e fui transitando assim por esses caminhos da alimentação. Agora vamos falar da alimentação viva, não é mesmo? O que aconteceu foi que há uns 8 anos, mais ou menos, eu tive um problema de saúde. Eu tive uma ingestão de uma água contaminada que me causou uma parasitose muito grave e uma infecção generalizada no corpo. Foi isso que aconteceu. Então, eu comecei a procurar meios de me tratar de uma maneira o mais natural possível, porque eu já era super a favor dos tratamentos homeopáticos, naturais. Então, fui primeiro pelas ervas, óleos essenciais, homeopatia. Até importei um remédio do Canadá, que era uma erva antiparasitas, mas nada deu resultado. Eu tive que sustentar essa situação por bastante tempo e eu aguentei bastante tempo, aguentei por 9 meses praticamente. Até um dia que eu falei assim, olha, vou jogar toalha, não aguento mais. Liguei para o meu médico e falei, não aguento mais essa situação, eu tinha manchas pela pele, eu tinha uma barriguinha, igual a barriguinha do Jeca Tatu, que está cheio de parasitas. E o meu médico me deu um antibiótico, um antifúngico e um remédio para parasitas que eu tomei durante 10 dias. O que aconteceu, minha experiência foi que eu fiquei bastante desvitalizada, bastante fraquinha, perdi peso, mas realmente eu me recuperei. Né? Eu me senti que estava bem, minha barriga melhorou, tudo melhorou. Só que esse estado de ter melhorado durou apenas alguns dias. E depois de alguns dias, todos os sintomas começaram a aparecer de novo. Eu fiquei super preocupada. Eu tinha lido um livro da Sônia Hirsch chamado Bichos que Dão em Gente e fiquei super preocupada, porque nesse livro se diz que um precursor das situações de câncer é uma parasitose, né? Então, apesar da minha preocupação, o que eu ia fazer, continuei tendo uns sintomas daquele jeito, até que eu fui um dia trabalhar no Rio de Janeiro, que eu também muitas vezes vou ao Rio de Janeiro, tenho clientes lá, e um amigo, um cliente me disse assim, você precisa conhecer
uma moça aqui que trabalha com óleos essenciais, que conhece um monte de procedimentos naturais. Bom, como eu não tinha nada a perder, eu fui conhecer a moça. E essa moça foi me fazer uma massagem com óleos essenciais. Fez assim, botou a mão na minha barriga e falou: nossa, o que você tem na barriga? E eu contei para ela a minha história toda. E ela falou assim: vou te dizer que eu tratei de um problema grave de saúde nos Estados Unidos com alimentação viva. Isso foi há 8 anos. Vou dizer para vocês, eu nunca tinha ouvido falar em alimentação viva, apesar de ter transitado por vários caminhos de alimentação. Então eu falei: alimentação viva, o que é isso? E ela me deu o nome de diversos livros que tratam de alimentação viva. Livros de pessoas muito hoje conhecidas como as sumidades dentro da área da alimentação viva, que são o David Wolfe, o Dr. Brian Clement, o Dr. Gabriel Cousens. Bom, anotei os livros, cheguei na minha casa, encomendei esses livros pela Amazon. Quando os livros chegaram, eu comecei a ler aqui, ali, o que era isso de alimentação viva. Chamei essa menina do Rio de Janeiro para ir na minha casa me ensinar. E ela me ensinou coisas muito básicas, vou falar para vocês. Ela me ensinou como fazer suco verde, né? Só um parênteses, eu não vou passar para vocês aqui a receitinha do suco verde, mas essa receita existe no canal Tree of Life do Brasil no YouTube. Então vocês podem acessar lá e ver a receita, que está uma gracinha. Então, essa moça foi na minha casa, me ensinou o suco verde. Me ensinou leite de amêndoas. Eu era vegetariana, mas eu não era vegana. Então, como é que eu podia fazer esse leite que não vinha da vaca, que vinha das amêndoas? Ele me ensinou algumas coisas para que eu pudesse trazer elementos da alimentação viva para a minha vida. Então eu comecei a ler um pouco os livros, achei tudo muito interessante. Existem muitos relatos de cura de doenças através da alimentação viva. E como eu já tinha tentado várias coisas, inclusive a alopatia, eu pensei, bom, não custa tentar, vamos ver. Vou contar para vocês o que eu transformei. A primeira coisa que eu fiz foi introduzir o suco verde na minha vida. Esse que tem a receita lá no canal que eu falei para vocês. Lá na receita que está no nosso canal, vocês vão ver que existe uma máquina extratora de clorofila que é para o maior aproveitamento do suco verde. Eu não tinha essa máquina. E digo para vocês que ninguém precisa ter essa máquina para começar alguma coisa na vida. A gente adapta tudo. Sabem que uma das precursoras da alimentação viva no mundo, que foi lá nos Estados Unidos, ela não tinha extratora de clorofila e nem liquidificador. Então, ela passava as folhinhas verdes numa adaptação de um moedor de carne. Muito interessante, né? Essa mulher se chama Ann Wigmore e hoje em dia existe um instituto Ann Wigmore em homenagem a ela. Então, como eu não tinha máquina, eu fazia o suco verde no liquidificador, coava num coadorzinho de voal e tomava todos os dias. Comecei a tomar todos os dias em jejum. A moça que trabalhava em casa na época também adotou a ideia e começou a me acompanhar no suco verde. Essa moça tinha um pequeno nódulo de tireoide. Vou contar para vocês que esse nódulo de tireoide desapareceu em 2 meses, apenas com o suco verde. Então o que eu fiz? Introduzi o suco verde pela manhã, troquei o leite que eu consumia de vaca pelo leite de amêndoas. Aliás, se vocês também quiserem a receitinha do leite de amêndoas, também está no nosso canal YouTube, Tree of Life do Brasil. E foram essas as 2 mudanças básicas que eu fiz. Substituí o leite de vaca pelo leite de amêndoas e acrescentei o suco verde todos os dias pela manhã. E além disso, introduzi mais alimentos crus na minha dieta. Então, se eu consumia um prato de alimentos cozidos e uma saladinha, eu comecei a fazer o contrário. Acrescentei mais alimentos crus na minha vida. Então, se eu comia um prato
de alimento cozido e uma saladinha, eu inverti e passei a comer um prato de salada e um pouquinho de alimento cozido. Juro para vocês, foram essas as mudanças que eu fiz na minha dieta. Eu vou dizer para vocês, em 2 meses eu não tinha mais nenhum sintoma da parasitose, nenhum sintoma de barriga inchada, dificuldade digestiva, e as manchas pela pele foram diminuindo. Para mim isso foi muito impressionante. Então eu li grande parte desses livros que eu tinha encomendado e tomei a decisão de visitar um desses institutos nos Estados Unidos e escolhi o Instituto Tree of Life, que fica no Arizona, que é coordenado pelo médico holístico Dr. Gabriel Cousens. Fui para lá, resolvi passar o meu aniversário lá no mês de janeiro e passei praticamente um mês lá no Tree of Life. Fiz um programa chamado Programa de 21 Dias para a Transformação. Eu vou falar detalhadamente desse programa, mas eu quero contar primeiro a minha experiência. A minha experiência foi assim, né? Esse programa é um programa de 21 dias, que é feito lá no Instituto Tree of Life, que agora também é feito aqui no Brasil. Se trata de uma semana de desintoxicação do corpo físico através dos sucos verdes, da clorofila. Depois, uma semana onde você deixa de fazer essa dieta somente de sucos verdes e entra numa dieta chamada dieta curativa, que é uma dieta de alimentos vivos, veganos, de baixo índice glicêmico. Por uma semana. E durante essa segunda semana, a gente pratica técnicas de meditação, técnicas de purificação emocional, para que a gente mude hábitos, né? Mude hábitos alimentares, mude hábitos de comportamento e se torne uma pessoa diferente, né? Num outro patamar. E depois, na terceira semana, nos é dado toda uma orientação de como transformar a sua vida para esse caminho novo que você escolheu e também aulas de preparação dos alimentos vivos, da dieta curativa e, além da dieta curativa, uma gastronomia da alimentação viva. Então, esse é o programa de 21 dias, que se chama 21 Dias para a Transformação. A minha experiência lá, que foi no ano 2009, em janeiro de 2009, foi impressionante. Eu tinha junto comigo no quarto, eu dividia o quarto com uma moça que tinha um mioma, que parecia uma pequena gestação de uns 5, 6 meses, de barriguinha inchada. Eu tinha como vizinha de quarto uma mulher que na época tinha 45 anos e chegou ao Tree of Life de cadeira de rodas, com inflamação em praticamente todas as articulações, extremamente obesa, uma obesidade mórbida que, a meu ver, beirava os 200 quilos. Eu tinha também vários colegas diabéticos, tinha uma outra pessoa com problemas psiquiátricos, de crises de pânico, e um rapaz bastante jovem, de 20 e poucos anos, considerado autista. Ou seja, vocês podem ver que de longe a pessoa mais saudável nesse grupo de 20 e poucas pessoas ali era eu. E eu estava extremamente interessada em ver o que ia acontecer com essas pessoas nesses 21 dias. E vou contar para vocês o que aconteceu. A minha colega de quarto teve uma diminuição do seu mioma de aproximadamente 50% em 3 semanas. A minha outra colega do quarto ao lado, a que chegou de cadeira de rodas, em 3 semanas ela estava andando sem sequer necessidade de apoio e durante uma celebração judaica chamada Shabbat, onde todos se levantam, dão as mãos e dançam, ela participou dando as mãos e dançando. Muito impressionante, como um nível de milagre. O rapaz, considerado autista, em 3 semanas estava tendo algumas conversas, interagindo com as pessoas. Dos diabéticos presentes, a gente teve 80% dos diabéticos saindo sem medicação, sem a insulina. Ou seja, era um nível de milagre.
Então, eu quis aprender isso para mim. Eu realmente quis. Eu falei, se isso faz esse tipo de milagre com pessoas doentes neste nível, o que não fará com uma pessoa saudável, não é? Então, uma das perguntas que eu fiz mais tarde ao Dr. Gabriel foi exatamente isso, né? Se a alimentação viva, se todo esse processo de transformação produz milagres em pessoas doentes, o que ela faz com pessoas saudáveis? O Dr. Gabriel me respondeu: a alimentação viva, a purificação do corpo, faz com que uma pessoa saudável se torne um perfeito condutor da energia divina. E quando você é esse perfeito condutor da energia divina, você é capaz de colocar na Terra o seu propósito divino, a missão, aquilo que você veio fazer na Terra. Até agora, quando eu falo isso, sem brincadeira, eu fico arrepiada, porque esse é o milagre da alimentação viva. Hoje se fala muito, assim, muito. O que se fala de alimentação viva é sobre uma vida mais saudável, é sobre a cura de doenças, é sobre um corpo rejuvenescido e tudo mais. Mas eu acredito, e a minha experiência é que a alimentação viva vai além disso. Ela torna o seu corpo como um vaso purificado para que essa energia cósmica penetre e transborde dele, em você e ao seu redor. Pois então, eu queria contar um pouco mais para vocês sobre como é essa transição, né? As pessoas veem aos programas do Tree of Life do Brasil. Um dos programas que a gente tem mais sucesso é o programa chamado Jejum Espiritual, que é o equivalente à primeira semana do processo de 21 dias. Nesse programa de jejum espiritual, as pessoas passam uma semana em dieta líquida, baseada principalmente em sucos verdes, clorofila, a grama do trigo, caldos vegetais. E tem toda uma programação de reencontro consigo mesmo. Uma programação que inclui um pouco de meditação, um pouco de exercícios respiratórios, prática de yoga, total contato com a natureza, piscina salinizada, ar puro da montanha. Ou seja, é um retiro. Então, nesse retiro, a pessoa purifica o corpo. A pessoa vai começar o programa, né? E o corpo rapidamente entende que está num processo de jejum, um processo de desintoxicação, e começa a tirar as toxinas da célula e jogar na corrente sanguínea. Então, nós temos processos que são chamados de protocolos de desintoxicação, onde da corrente sanguínea as toxinas saem do seu corpo, pelas fezes, pela urina, pela pele, pela língua. É muito mágico. Então, nesse processo todo que a pessoa vai se purificando e ao mesmo tempo entrando em contato profundo com a mãe terrena, consigo mesma, com a sua espiritualidade natural, se chama jejum espiritual. E as pessoas passam por transformações incríveis. Lá no nosso canal YouTube, Tree of Life do Brasil, vocês podem assistir depoimentos de pessoas que participaram do jejum espiritual. Mas então, quando está chegando no final desse processo, lá pelo 6º dia, 7º dia, as pessoas começam a me perguntar: Kátia, mas e agora? O que vai ser daqui para frente? O que eu devo transformar na minha vida? Porque eu estou sentindo meu corpo tão puro, eu estou me sentindo tão conectado com a natureza, com Deus, comigo mesma. O que eu faço? Então, eu costumo dizer o seguinte: o jejum é uma prática que faz um reset nas suas células do seu corpo. Sabe quando o teu computador trava e você não consegue fazer nada? Qual é a solução que nós leigos temos para isso? A gente desliga e liga de novo o computador. Pois é isso o que o jejum faz por você. É isso que uma semana de sucos verdes, de clorofila fazem por você. É igualzinho você tirar o seu computador biológico da tomada e ligar de novo.
Então, o que acontece? Ele dá uma esquecida nos processos anteriores. É um momento ideal para você fazer qualquer transformação. Então, vou voltar a falar de mim, da minha experiência. Eu era vegetariana e apesar de eu saber que para mim era muito importante me tornar vegana, dar esse passo, foi muito difícil, porque nós somos viciados em alimento, não apenas no nível físico, celular, também no nível emocional e muito mais até no nível emocional. Eu queria contar para vocês que quando eu tinha 20 e poucos anos, eu usava a seguinte frase. Eu dizia assim para o meu marido na época: a minha taxa de queijo no sangue está baixa, vamos comprar queijo. Deu para entender o tanto de vício que tem? O Dr. Gabriel diz que os laticínios contêm moléculas que são muito semelhantes a opiáceos. Então, do ópio. Então, o que ele causa? Uma sensação de prazer e é viciante essa sensação de prazer. Então, quando o jejum faz esse processo de reset no seu organismo, é muito mais fácil você fazer uma troca de alimentação, você deixar de comer alguma coisa ou substituir. Para mim, a minha experiência, eu levei 5 jejuns de uma semana suco verde para definitivamente me tornar vegana. Foi um processo e a gente tem que ser muito paciente com os nossos processos. Então, como eu ia contando para vocês, quando chega lá no final do jejum espiritual, os clientes estão super satisfeitos, se sentindo saudáveis, felizes, purificados. As pessoas me perguntam: Kátia, o que eu vou mudar agora? E assim, eu vou dizer para vocês que eu sou muito cuidadosa assim, com esses processos de mudança. Eu, particularmente, não acho necessário fazer mudanças radicais em um único passo. Na verdade, eu vou me corrigir. É necessário, se você está num processo de doença e que você precisa reverter essa doença o mais rapidamente possível. Então, para isso existe um método dentro da alimentação viva que o Dr. Gabriel desenvolveu, que a gente chama aqui no Brasil de dieta curativa. A dieta curativa é a dieta para cura de doenças, reversão de processos alérgicos, reversão de processos de diabetes tipo 2, etc. Então, isso é a dieta curativa e que eu sou categórica em dizer, se você está doente e você quer fazer esse esforço através de uma cura natural e tranquila, é a dieta curativa. No entanto, se você não está nesse estado, se você é uma pessoa relativamente saudável, o próprio Dr. Gabriel fala de um tempo de 2 a 3 anos para você sair da alimentação, chamada alimentação contemporânea, para a alimentação viva. Então, em primeiro lugar, eu queria contar para vocês quais são as vantagens de você fazer isso. Vantagem número 1. Não sei se outros palestrantes aqui do nosso congresso vão abordar esse tema, mas é a vantagem da enzima. No mundo, o grande conhecedor sobre as enzimas na alimentação viva se chama professor Viktoras Kulvinskas. Ele é bastante famoso no nosso meio. E uma vez eu assisti uma palestra dele sobre as enzimas, que eu vou aqui falar um pouco mais para vocês. E uma pessoa na plateia disse assim: professor Kulvinskas, quanto de enzimas que eu devo consumir por dia? E o professor respondeu: o quanto o seu bolso conseguir comprar, de tão importante que é esse elemento. O professor Kulvinskas e também o Dr. Gabriel Cousens falam da enzima como o elemento elétrico do seu corpo, a energia que serve para a digestão, né? Todo mundo já ouviu falar de enzimas digestivas, e o elemento que serve para tudo funcionar no seu corpo. Se você pisca os seus olhinhos, significa que tem uma enzima atuando ali como um elemento elétrico. Então, o nosso corpo, ele é pleno de enzimas. Nós nascemos
com um reservatório de enzimas digestivas e nascemos com um reservatório de um outro tipo de enzima chamadas enzimas metabólicas ou sistêmicas. Então, as enzimas digestivas servem para digerir alimento. As enzimas metabólicas ou sistêmicas servem para limpar o seu organismo e para fazer tudo funcionar direito. No meio médico existe uma certa controvérsia sobre esse tal reservatório de enzimas. Eu não sou médica, eu estou repetindo aqui as aulas que tive com o Dr. Gabriel Cousens, com o professor Victor Askulvinskas, que dizem sobre esses reservatórios. É dito que pela alimentação contemporânea que a gente tem, quando eu digo alimentação contemporânea, pensem vocês numa alimentação normal que as pessoas têm aqui no Brasil. Arroz, feijão, uma carne, um pouquinho de salada, alguma fritura, fruta, uma alimentação normal. Eu não estou nem falando de uma alimentação muito desequilibrada. Quando uma pessoa tem uma alimentação normal da dieta contemporânea, normalmente por volta dos 40 anos, a pessoa começa a apresentar o que é chamado de deficiência enzimática, que é a deficiência enzimática. Ela é observada com os seguintes sintomas: dificuldade digestiva, a pessoa come e depois sente que pesou um pouquinho, tem alguns arrotos, gases, distensão abdominal, a pessoa come um pouquinho e já sente que não digeriu muito bem, problemas de fígado, dor de cabeça, várias questões com o fígado que geram até complicações a nível de ter que remover vesícula e coisa do nível. Bom, o professor Kulvinskas fala que isso acontece perto dos 40 anos. Vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu tinha 26 anos, me lembro exatamente quando eu comecei a ter todas essas características, esses sintomas de deficiência enzimática. Dificuldade digestiva, constipação intestinal, gases, arrotos, essa situação digestiva um pouco difícil. Eu consumia bastante queijo, como eu mencionei para vocês. Então, o que você faz quando está com algum problema digestivo? Você procura o gastro, o médico. É o que eu fiz. Me receitou alguns remédios, não vou citar nome nem remédio, aqui não é o caso. Eu vou falar para vocês. Amenizaram os sintomas, mas não reverteu o processo. Aproximadamente 10 anos depois, 12 anos depois, quando finalmente eu conheci a alimentação viva, o Dr. Gabriel Cousens, é que eu soube o que eu tinha: deficiência enzimática. Por quê? Como eu falei, a enzima é esse elemento elétrico do organismo. No alimento, ele corresponde ao elemento vital do alimento, né? Então, se você pega aí uma maçã, tira uma foto Killian da maçã, né? Tem um livro muito bonito do David Wolf chamado Eating for Beauty, comendo pela beleza, comer pela beleza. Ele tem ali muitas fotos Killian de alimentos e você pode comparar tudo, é muito interessante. Então imagina uma maçã com a foto Killian e você vê a maçã brilhando, porque ela é viva, ela está viva. E esse elemento, o elemento material dessa vida, se chama enzima. Então quando você pega essa maçã e cozinha, quando você pega essa maçã e cozinha para fazer um doce de maçã, um purê, a vida da maçã desaparece. É como a sua mãozinha. Se você botar a mãozinha na água quente, vai queimar e a vida vai desaparecer da sua mão. Então você vai consumir a maçã, você vai consumir as calorias, você vai consumir os açúcares, você não vai consumir totalmente a quantidade de vitaminas da maçã com ela crua, porque ela perde. O Dr. Gabriel menciona de 50% a 80% de perda pelo cozimento. Mas quando você consome a maçã crua, você tem 100% dos elementos preservados, incluindo as enzimas, que no processo de cozimento existe uma perda de 100%.
Então vejam vocês, se eu como a maçã cozida, ela não tem mais enzimas, as enzimas morreram a aproximadamente 45, 50 graus, a mesma temperatura que a sua mão queima. Se eu consumir a maçã crua, eu consumo a maçã com todos os seus nutrientes e com todas as suas enzimas. Então qual é a diferença? A maçã cozida chega no meu sistema digestivo e ela vai necessitar das minhas enzimas, do meu reservatório, para poder digerir essa maçã, transformar todos os pedacinhos em micro pedacinhos chamado angstrom, que vai passar pela membrana celular e alimentar a célula, né? Então, ou eu consumo as enzimas próprias do alimento enquanto ele está vivo, ou eu consumo o alimento cozido sem as enzimas e eu tento usar do meu. Então, a alimentação contemporânea leva à perda das enzimas digestivas e o reservatório com o qual a gente nasce vai diminuindo. Dr. Kulvinskas menciona aproximadamente 40 anos. A minha experiência pessoal foi aos 26 anos. Então vocês veem, né, como é que está a alimentação contemporânea de hoje. Então, quando eu substituí, né, a minha alimentação e comecei a introduzir mais alimentos vivos, qual foi outra consequência que eu obtive? Uma facilidade digestiva que foi melhorando a cada dia. Eu digo para vocês hoje, eu não tenho nenhuma dificuldade digestiva. Meu intestino funciona perfeitamente como um relógio, assim como de outras pessoas que eu conheço que participaram do mesmo processo. Vou voltar àquela pergunta lá que eu não respondi ainda, né? Então, a pessoa no final do jejum, no final da desintoxicação, me pergunta: como eu transformo? Eu vou dizer para vocês. A primeira coisa é sair da tua alimentação contemporânea do jeito que ela é e dar um passo em direção a uma alimentação mais saudável. Então, a primeira coisa, o teu organismo, ele não reconhece muita coisa como alimento. O nosso organismo foi criado há milhões de anos atrás. Seja lá qual seja a sua crença, o ser humano está na Terra há milhões de anos. Então veja bem, há milhões de anos o que o ser humano comia? Frutos, sementes, há quem diga que a gente comia insetos. Eventualmente, lá para frente, o homem aprendeu a caçar e caçou os alimentos. Então, o que é comida que vem da natureza, que vem da terra, até mesmo terra, o nosso organismo reconhece como comida, porque isso é assim há milhões de anos. O nosso organismo não reconhece como comida aquilo que é produzido na fábrica de comida. Deu para entender? Então, lá na natureza, há milhares de anos atrás, não tinha bolachinha empacotada, nem salgadinho, nem refrigerante e muitas outras coisas. Então, o corpo não aprendeu a reconhecer isso como comida. Vou dizer mais. Quando a gente cozinha o alimento, a gente sabe que isso é comida, mas parcialmente o corpo também não compreende muito bem que aquilo é comida. E como é que a gente sabe disso? Logo após comer, o nosso corpo aumenta o número de glóbulos brancos, logo após uma refeição. Isso é dado um nome médico, se chama leucocitose pós-prandial. Então, a esse aumento de glóbulos brancos tem um nome científico chamado leucocitose pós-prandial. Leucocitose significa aumentou o número de leucócitos, de glóbulos brancos, que é o mesmo processo que acontece quando o seu corpo inflama. Então, existe naturalmente uma inflamação do organismo após o alimento ao qual o corpo não reconheceu como alimento. O corpo percebe mais ou menos que foi envenenado. Por isso aumenta o número de defesa de glóbulos brancos. Interessante, não é? Então, como é que a gente faz a transição para a alimentação viva? Primeiro ponto, tire da sua vida todos os alimentos industrializados. Veio na caixinha, não presta para você, né? O suco, o leite, a
a bebida, o molho de tomate, não sei. Veio na caixinha, está escrito ali na caixinha, pasteurizado, não serve para você, porque o que foi pasteurizado foi elevado a uma temperatura altíssima e baixado a uma temperatura. O que significa? Morte de todas as enzimas, morte de até 80% dos nutrientes. Se vocês pegarem ali um suco de caixinha, leia o rótulo. Quanto que contém ali de nutrientes? Muito pouco. Você normalmente está consumindo apenas água com açúcar. Isso não é alimento. Então, tire da sua vida a caixinha, a latinha, o pacote. Aprenda a ir ao supermercado com os olhos do cientista, né? Pega ali a sua lupa e leia o que está escrito no rótulo, né? Uma coisa muito interessante para a gente se tornar mais consciente do que está botando dentro do corpo é ler o rótulo do alimento. Você sabia que o primeiro ingrediente que consta ali, ingredientes, o primeiro ingrediente no rótulo é o que tem mais naquele alimento, né? Às vezes a gente compra um chocolate, dá uma lida, qual é o primeiro ingrediente ali da listinha? Açúcar. Qual é o segundo ingrediente? Leite. Qual é o terceiro ingrediente? Cacau. Então, o que menos você está consumindo é o cacau. Mas muita gente me fala, eu sou viciado em chocolate. Eu digo, não, chocolate você não pode ser viciado. Você é viciado em leite com açúcar, que é que tem ali no chocolate que você compra do pacotinho. Bom, queridos, então, primeiro item, tire da sua vida os alimentos industrializados. E, na medida do possível, tire da sua vida a farmácia, os medicamentos da drogaria, né? Muitos a gente não necessita. Eu entendo perfeitamente que existem remédios que você necessita por uma questão de saúde, um remédio de uso contínuo. Não estou falando disso. Estou falando daquela pessoa que por qualquer motivo busca a farmácia. Então, remédio não soluciona, o remédio remedeia, né? Ele faz um remendo, não traz a solução. Então, se é uma medicação que você realmente necessita de uso contínuo, continua com ela até você curar. Se é uma medicação que você toma porque está habituado a frequentar a farmácia, deixe de fazer isso. Primeiro passo, tire da sua vida os produtos industrializados e a farmácia. Segundo passo, vamos fazer as trocas inteligentes, não é mesmo? Coisa que é de senso comum. Se você consome arroz branco, muda para arroz integral. Se você consome farinha branca, muda para farinha integral. Se você consome alimentos vegetais comuns do supermercado, substitua pelos alimentos orgânicos. Estou falando nesse momento apenas de substituição. Por que do alimento orgânico? Porque o alimento não orgânico está envenenado. O Brasil é um dos países do mundo que faz mais uso de agrotóxicos, mais uso de fertilizantes. No mundo, eu já visitei fazendas agrícolas onde 2 vezes por dia a fazenda é pulverizada, ora com fertilizante, ora com o repelente de pragas das plantações. É muito grave isso. Aproximadamente 1 ano atrás, eu recebi no meu consultório uma moça acompanhada da sua mãe, que tinha acabado de sair do hospital. E perguntei, bom, qual é a questão? Ela disse, a questão é que eu fui parar no hospital. Eu sou vegetariana e fui parar no hospital. Quando cheguei no hospital, passando muito mal, fui internada, o médico me disse que eu tinha sido envenenada. Como assim envenenada? Eu não faço uso de medicação, eu não consumi nada, eu sou vegetariana, o que aconteceu? Bom, resumindo, chegou à conclusão que foram agrotóxicos. Isso é muito grave hoje. Eu sei que muita gente fala, mas o alimento orgânico é mais caro. Então, em primeiro lugar, sim, ele é um pouco mais caro, mas você vai economizar em outras coisas, você vai ganhar com sua saúde. E segundo, quanto mais nós, consumidores, pedirmos pelo alimento orgânico, maior será a produção e menor será o custo final. Então é uma questão de transição, da gente mudar a nossa consciência e usar o nosso poder de consumidor para isso.
Então, você tirou os industrializados da sua vida, você substituiu tudo que era branquinho pelo integral, você substituiu tudo que era não orgânico pelo orgânico. E agora, Kátia, qual é o meu próximo passo? O próximo passo é tornar-se vegetariano. Quando eu pergunto para a pessoa que vem ao meu consultório, você é vegetariano? Você come carne? Muitas pessoas dizem para mim, eu como só carne branca. Olha, gente, isso podia ser bom há alguns anos atrás, talvez 20 anos atrás. Hoje em dia, o Dr. Gabriel Cousens diz assim, você quer se tornar vegetariano? O primeiro lugar que você tem que tirar, sabe o que é? Os peixes. Dr. Gabriel manda tirar os peixes primeiro, porque é o maior índice de contaminação da carne. Não é a carne vermelha, é o peixe. Bom, em primeiro lugar, porque o peixe apodrece muito mais rápido do que a carne vermelha. Coloca um peixe aqui, coloca um bife aqui, espera ver qual que apodrece primeiro. O peixe você não consegue chegar perto em questão de horas. Né? Isso é o que acontece dentro do seu organismo. Mas nem é esse o maior problema. A maior parte dos peixes são criados em criadouros de peixe. Pouco existe de peixe pescado, a não ser que você vá pescar seu peixe, sabe que sei lá em que rio, em que mar. Né? Então, o peixe criadouro, ele é submetido à ração, que a gente não sabe o que tem lá dentro, e a altas doses de antibiótico para ele sobreviver àquela situação de estresse e superpopulação dos criadouros. E depois, o que eu devo tirar? Vocês já pararam para pensar na situação do frango? Né? A gente já sabe hoje que o frango ele cresce de uma maneira assustadora em semanas à base de hormônio e também à base de antibiótico e também à base de uma ração que a gente não sabe o que tem lá dentro. Então, em termos de toxina, eu nem diria para a pessoa deixar de comer primeiro a carne vermelha. Eu diria para a pessoa fazer o contrário. Primeiro, deixe de consumir peixes, frutos do mar. O mar está completamente contaminado também. Depois, os frangos. E depois a carne vermelha. Porque, por incrível que pareça, a carne vermelha no Brasil é a menos contaminada. A nossa carne vermelha é exportada como carne orgânica. Queridos, eu estou falando apenas da questão física, biológica. Eu sou vegana, eu sou número 1 defensora dos animais, eu acho um absurdo essa situação de escravidão dos animais, dos criadouros, do animal ser tratado como uma mercadoria, etc. Mas aqui, nesse momento, eu estou falando apenas da questão fisiológica. A gente pode ir além e falar da questão ética, mas vocês podem pesquisar sobre a questão ética, movimentos de abolicionismo animal que existem por aí, que é muito interessante. Mas na nossa transição, a gente vai tirar os alimentos industrializados e a farmácia, fazer substituições saudáveis, depois tornar-se vegetariano, ainda que paulatinamente, descobrir quais são os alimentos ricos em proteína, se pela sua constituição você necessita de mais proteína ou pela sua atividade física você necessita de mais proteína. A proteína de origem vegetal, ela tem 100% de aceitação no seu corpo. Então, descobrir que alimentos são esses, as sementes, as castanhas, a espirulina, alimentos riquíssimos em proteína que você pode agregar à sua dieta. E depois, Kátia, me tornei vegetariano, para onde que eu vou? Você pode ter se tornado ovo-lacto vegetariano. Então, eu vou retirar os ovos, e eu vou retirar o leite e vou me tornar vegano. Como eu falei, o vegano é um passo, porque a maioria das pessoas é viciada em queijo. O meu método de me tornar vegana foi através do jejum, como eu contei para vocês. Então, me tornei vegano, consegui dar esse passo. Qual é o próximo passo? Acrescentar cada vez mais a alimentação crua na sua vida. À medida do possível, ir removendo o glúten da sua vida. Porque em inglês a gente fala gluten is glue. Glue é cola. Então, o glúten, ele promove no seu intestino
uma espécie de cola, né? Eu acho que muitos de vocês que estão me ouvindo podem ter tido uma infância como eu tive. Eu tive uma infância que a gente empinava a pipa e a gente colava a pipa com cola feita de farinha e água. Farinha com água é cola. E o que vocês acham que vai acontecer dentro da sua barriga? A mesma coisa. Então, lá no seu intestino, a gente tem uns cabelinhos assim que se chamam microvilosidades, né, capilares do intestino. Esses cabelinhos ajudam dois processos: que o bolo fecal caminhe pelo seu intestino e você tenha uma boa digestão e evacuação, mas também entre esses cabelinhos existe o caminho de absorção dos nutrientes do alimento, né, que vai sendo quebrado e absorvido pelo intestino para ir para a célula. Se você come muito glúten, muita farinha, os cabelinhos vão se enchendo de cola e vão ficando menos móveis. Daí também uma grande dificuldade digestiva e dificuldade de absorção de nutrição. Então, no seu processo, faça esse movimento também de tirar o glúten e fazer substituições, né? Eu substituí pela quinoa quando eu troquei o glúten, me fez muito bem. Ou você que come pão toda manhã, então faça uma pequena substituição, por exemplo, pela tapioca, né? Por uma mandioca cozida, uma mandioquinha cozida, que dá essa sensação de saciedade do pão também. Consegui fazer isso, então cada vez mais eu vou introduzir os alimentos vivos, crus na minha vida. Então eu aconselho a todos a começarem a frequentar cursos de culinária viva. Porque a culinária viva, gente, é um universo que se abre, né? Quando a gente fala de comida viva, quando eu ouvi falar de comida viva pela primeira vez, a gente pensa, mas e agora? Eu vou comer só salada? Não é só salada, não. Eu frequentei restaurantes nos Estados Unidos, em Nova York, em Chicago, na Europa, em Londres, em Paris, que são restaurantes gourmet de alimentação viva. De um prazer à mesa que é indescritível. Vou falar aqui uma brincadeirinha para vocês, mas é verdade. Uma vez eu fui num desses restaurantes com meu namorado, e um restaurante de comida viva gourmet. A gente sentou assim, um na frente do outro, a gente começou a comer e de repente um olhou para a cara do outro com aquela cara assim, a gente falou ao mesmo tempo, nossa, isso é melhor que sexo. Foi muito divertido, porque realmente de um prazer que vai no nível celular, que as suas células vibram de alegria quando você consome um alimento que é delicioso, é saudável e o seu organismo vai absorver 100% dos nutrientes e reconhecer tudo como comida. Mas eu estou falando lá da categoria gourmet. A alimentação viva tem pães, biscoitos, crackers, sobremesas, sopas, molhos de salada, bebidas dos mais variados tipos, massas, lasanha, canelone, espaguete. É uma variedade muito grande. Então, toda a grande variedade que a gente tem na alimentação contemporânea, ela existe também na alimentação viva. É uma questão da gente ir aprendendo. Um detalhe que as pessoas falam para mim às vezes é que, puxa, Kátia, eu vou ter que mudar minha cozinha. Olha só, a alimentação viva exige alguns equipamentos para que você tenha essa grande variedade que eu estou mencionando para vocês. Que equipamentos são esses? Uma extratora de clorofila para você fazer um suco verde de boa qualidade, um liquidificador de alta potência para você conseguir bater sementes, castanhas, vegetais crus, um desidratador para você fazer os seus biscoitos, até mesmo o seu queijinho. Então, existem alguns equipamentos que você precisa na sua cozinha para praticar a culinária viva. Isso é muito difícil? Olha, a minha experiência foi que quando eu pude, eu comprei a máquina, a juicer, chama Slow Juicer, extratora de clorofila. Depois, quando eu pude, eu comprei um desidratador. Eu fui usando o meu liquidificador brasileiro mesmo. E depois, quando eu pude, eu comprei um liquidificador de alta potência. Esses 3 equipamentos a gente já tem no Brasil.
Talvez não ainda na mesma qualidade que existe fora, porque nos Estados Unidos a alimentação viva existe há mais de 50 anos, 60 anos. Aqui, sei lá, talvez 10, 12 anos, mas está tudo chegando no Brasil também, né? Então, vocês viram que eu fui falando assim de uma mudança pouco a pouco, ao longo de 2 a 3 anos, para você sair da alimentação contemporânea e chegar na alimentação viva? Bom, o processo que eu fiz foi um processo de aproximadamente 2 anos, que eu saí da dieta vegetariana, contemporânea, porém vegetariana, comendo pão, comendo queijo, até a alimentação viva. Eu levei aproximadamente 2 anos. E para mim foi bom assim, né? Eu consegui fazer uma transição muito tranquila. Eu sugiro que a cada 6 meses aproximadamente você faça um jejum. Por exemplo, esse que a gente faz no Tree of Life do Brasil, chamado jejum espiritual. Você vai fazer durante 7 dias a dieta líquida de sucos verdes, um processo de desintoxicação. Você vai fazer um reset no seu organismo, ele vai esquecer grande parte dos vícios e você pode dar um passo na direção que você quer. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo, porque a transição é feita de maneira tranquila, você nem sequer sente. Mas, Kátia, quando a minha questão de vício é mais emocional do que física, né? O próprio Dr. Gabriel Cousens, que está há 30 anos, 35 anos na alimentação viva, não sei, talvez até mais, ele conta que até pouco tempo atrás ele sentia aquela saudade da torta de amoras da mãe dele, não é? Então, por quê? Porque existe uma relação emocional com a comida. Então, para isso, o Tree of Life oferece um programa, que é um programa de modificação de padrões emocionais e mentais. Esse programa se chama Ponto Zero. É uma técnica que mistura meditação com uma observação do seu comportamento emocional e mental, e a partir da sua consciência você realmente dissolve padrões emocionais e mentais. É um workshop de 4 dias, onde todas as pessoas até hoje, todas as vezes que eu dei esse workshop, a gente tem 100% de aproveitamento. Nunca nenhum aluno meu disse, eu não consegui fazer isso. A gente também tem alguns relatos lá no YouTube que vocês podem assistir que tratam disso, né? E dentro desses padrões de comportamento está também os hábitos alimentares, as compulsões alimentares que você pode eliminar através dessa técnica de colocar consciência sobre as suas emoções. Bom, pessoal, todo esse processo de transição que eu falei de 2 a 3 anos, eu mencionei que é para uma pessoa saudável, uma pessoa que quer ir dando os passos tranquilamente, modificando a sua vida com tranquilidade, com passos tranquilos. Como eu disse, se você está doente, se você está num processo que você precisa reverter a sua saúde muito rapidamente, esse método nem sempre funciona. Portanto, se você está doente, se você precisa fazer uma reversão rápida em processos inflamatórios, em processos de saúde, a nossa recomendação é já participar de um programa completo de 21 dias, onde você vai fazer a desintoxicação do físico através do jejum espiritual, a desintoxicação de padrões mentais, comportamentais, no nosso programa Ponto Zero, e a reorganização da sua vida na 3ª semana com curso de como preparar os alimentos da dieta curativa e gastronomia viva. Então, pessoal, eu queria encerrar essa palestra deixando super gratidão por falar com vocês e um convite para vocês conhecerem o trabalho do Tree of Life do Brasil. Os nossos programas estão descritos no nosso website www.treeoflifedobrasil.com.br, na nossa página Facebook Tree of Life do Brasil e, como eu já mencionei várias vezes, o nosso canal YouTube. Conto com a presença de vocês e espero conhecê-los em breve. Shalom!